Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. É uma gratidão imensa te ter por aqui mais uma vez. E se você é nova, seja muito bem-vinda também. Eu sou a Eric e aqui a gente fala sobre arquétipos poderosos, espiritualidade e ferramentas incríveis para que você possa aí ter uma vida com mais facilidade, tá bom? Para contribuir mesmo com a sua jornada, para facilitar a sua jornada. Então hoje vamos falar sobre o poderoso arquétipo de Lilith, muito pedido aqui no canal, né? E eu estava estudando toda a história de Lilith para realmente trazer um conteúdo aqui relevante para vocês, realmente um conteúdo de valor para não falar qualquer coisa, tá bom? Eu ainda não fiz a ativação do arquétipo de Lilith na minha vida, ainda não senti que fosse o momento, mas é um arquétipo que eu penso sim em ativar em algum momento da minha vida, tá bom? Muito em breve. E quando eu ativar, eu trago a minha experiência. Hoje eu vou falar sobre aqui quem foi Lilith, como que se você for ativar Lilith, o que vai ativar em você de lado luz e de lado sombra e alguns cuidados que é preciso tomar, tá bom? Vou dar algumas dicas aqui para vocês também. Muitas pessoas ativam sem intenção, não tem uma experiência muito boa, tá? Então é muito importante você conhecer quem foi Lilith, toda a história que ela tem, não só na sua parte luz, mas na sua sombra também, tá? Então vamos lá. Lilith, em algumas mitologias, é considerada a primeira mulher de Adão, tá? Então Lilith é considerada a primeira mulher criada por Deus, tá? E depois, só depois surgiu a Eva. Então eu já estudei a Bíblia há algum tempo, né? E eu ficava me perguntando, essa quem? Então existiu outra mulher antes de Eva? E eu sempre me questionava quem que foi essa mulher. E hoje, estudando sobre mitologia, né? Estudando sobre Lilith, eu entendo que talvez Lilith possa ser sim essa mulher aqui que eles falam que veio antes de Eva, tá? Então, quando Deus criou Eva, tem um capítulo na Bíblia que diz que é Adão falando, né? Esta sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi extraída, tá? Insinuando que antes de Eva teria tido uma outra mulher. E essa outra mulher não foi extraída das costelas de Adão, como Eva, né? Aqui ele fala, ela será chamada mulher, porque do homem foi extraída. Então, a Lilith não foi extraída da costela de Adão, tá bom? Então, a primeira mulher foi Lilith, tá? E ela foi criada à imagem e semelhança de Deus, assim como Adão, tá bom? Então, em Gênesis diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então aqui a gente já entende muito bem que teve sim uma mulher antes de Eva, tá bom? E que foi excluído talvez essa história da Bíblia, tá? Mas aqui não é uma discussão sobre a Bíblia, vamos falar sobre Lilith. Então Deus criou Adão e Lilith a partir do mesmo barro, tá? Tornando-os igual em poder e dignidade. Então com isso, quando tava lá Lilith e Adão, houve conflitos entre os dois, né? O mito diz que houve conflitos entre os dois, onde Lilith se recusava a ser submissa de Adão, né? Tanto no momento lá sexual, na hora de ter as relações, Lilith não aceitava ficar só por baixo, ela queria também ir por cima. Então ela não aceitava ser inferior a Adão. Então, se os dois foram criados dignos de poder e dignidade igualzinhos lá, ela não aceitava ser menos, ser abaixo de Adão. Ela queria direitos iguais. Ela queria os dois ali lado a lado, né? Então, isso já diz muito forte aqui um empoderamento muito forte. Com todo esse mal entendido entre Lilith e Adão, Lilith decidiu abandonar o jardim do Éden e seguir o seu próprio caminho, tá bom? Então, ela saiu do jardim do Éden, pois estava tendo muitos conflitos, Adão queria ser mais, ela queria direitos iguais e ela decidiu sair. Então ela saiu e foi embora. Então Lilith, após isso, ela passou a ser associada a uma figura demoníaca, tá? Ela realmente foi associada a uma figura do demônio, tá? Que trazia infortúnios, especialmente para crianças e mulheres grávidas, tá bom? E ela era associada também a uma criatura noturna, né? Que causava pesadelos e problemas durante o sono. Então diz aí o mito que ela vinha e assustava as pessoas do pesadelo, que ela era como se fosse uma criatura noturna que perturbava as pessoas durante o sono, tá? E isso ainda se perdura em algumas tradições até hoje, tá bom? Tem muitas tradições que ainda acreditam que Lilith é uma figura negativa que causa mal a crianças e mulheres grávidas e que é uma criatura noturna do sono, tá bom? Em algumas tradições, Lilith ainda é associada a isso. Porém, tem uma luz muito grande, né? Hoje, Lilith passou a ser reavaliada, né? Então,
Hoje ela se tornou um símbolo muito forte de independência, de força e de autonomia feminina, tá bom? Então Lilith é associada muito a isso. Ela é associada a uma figura empoderada, que ajuda as mulheres a se empoderar, a encontrar o seu próprio poder, tá bom? A sua própria sexualidade e ser dona de si mesmas. Então hoje ela é vista como um ícone de resistência contra a opressão, tá bom? E a submissão das mulheres. Então ela não aceita que as mulheres sejam submissas aos homens. Ela ajuda as mulheres a se empoderarem, a quererem direitos iguais, tá bom? Então ela é vista como uma figura que se recusou a ser submissa e lutou pela sua própria liberdade e igualdade, tá bom? Então ela ativa muito forte essas questões também, a gente vai falar já. Então ela tem muito essa dualidade. Como em algumas tradições Lilith é vista como uma figura negativa, tem muito forte também essa questão de ela ser empoderada, dela ajudar as mulheres a terem a sua liberdade, a não aceitarem menos do que merece, tá? Tem essa dualidade muito forte entre luz e sombra, tá bom? Então quando você ativa Lilith, você sente essa dualidade, querendo ou não, porque tá no coletivo de todos nós, tá? Então é um arquétipo forte, e você precisa entender, realmente, ativar com clareza, com intenção. Por que você quer ativar Lilith? Quando você for ativar ela, você pensa nessas qualidades que você quer ativar de Lilith, tá bom? Nessa ajuda que você quer da deusa Lilith. Então, ela vai ativar primeiramente uma independência e uma autonomia, tá? Lilith representa principalmente a busca pela independência e autonomia, incentivando a tomar as rédeas da própria vida, né? E seguir o seu próprio caminho. Então você vai se sentir muito mais independente, com uma força muito grande de você realmente seguir o seu caminho, ser livre para seguir o seu próprio caminho. Você não vai se importar com o que as pessoas estão mandando você fazer, tá? Seja seus pais, seja seus irmãos, seja seus familiares, amigos, enfim, você vai ser mais dona de si mesma, você vai ter mais clareza com o que você quer e não vai ter medo de seguir o seu próprio caminho, de ter a sua própria liberdade, a sua própria independência. Se você é uma pessoa que ainda se importa muito, pensa muito nas pessoas e não faz o que você realmente quer fazer, não pensa em si mesma, Lilith vai ser uma força muito grande para você. Ela vai te trazer resistência, vai te trazer força, vai te trazer autonomia, liberdade. Você vai se sentir com uma força muito grande para seguir o seu próprio caminho, para fazer o que você realmente quer fazer por si mesmo. Você vai sempre seguir o seu próprio caminho, sempre fazer as coisas que você quer fazer, e é isso, tá? Sem se importar. Assim como ela saiu do Jardim do Éden lá e seguiu o seu próprio caminho, porque ela sabia que ali ela não ia conseguir ser ela por inteira, ali ela não ia conseguir ser Lilith por inteira. Ela ia precisar baixar a cabeça, e ela não aceitou abaixar a cabeça. Ela saiu e seguiu o seu próprio caminho, sem medo do desconhecido. Ela não sabia o que ela ia encontrar lá fora. Ela não sabia quem que ela ia encontrar. E dizem que ela encontrou com muitas criaturas lá, né? E ela só foi, sem medo. Ela queria o quê? Liberdade para ser quem ela realmente era. Liberdade para ser quem se é. Pensa nisso, vai ativar muito isso forte em você. Liberdade para ser quem eu realmente sou. Você vai seguir o seu caminho sem medo. Vai ativar muito forte também uma força e empoderamento feminino. Isso tá na cara já, né? Ela simboliza a força da mulher, inspirando a superar desafios e lutar por igualdade e justiça. Então, qualquer situação que você vê de desigualdade, de injustiça com mulheres, você vai ficar... Vai ser difícil você não se manifestar ali, você não falar alguma coisa, né? Você não falar, tipo, se você vê algum homem sendo machista com alguma mulher, você vai ser difícil controlar isso. Você vai querer entrar no meio para querer ajudar aquela pessoa, tá? Qualquer situação que você ver de machismo, sabe? Que coloca as mulheres para baixo, você vai querer se rebelar para ajudar também. Ativa muito forte essa questão de ajudar outras mulheres, tá bom? De empoderamento feminino mesmo, tá? De empoderamento feminino, de você ajudar outras pessoas, outras mulheres a recuperar o seu poder, a não abaixar a cabeça para homem, tá? Então pode causar algumas intrigas, tá? Eu sempre fui muito assim, de direitos iguais, né? A gente merece direitos iguais. E quando eu morava com os meus pais, eu tive um pai muito machista, né? Tenho um pai ainda que é assim, e eu não aceitava isso, nunca aceitei, sempre discutia, sempre entrava no meio. Isso causa muita intriga, né? Porque o homem não aceita quando a gente fala o que a gente pensa, o homem não aceita isso. E eu sempre fui muito assim, já eu tenho muito forte isso em mim. Então, se eu ativar Lilith, vai vir muito mais forte ainda. Por isso que é um dos motivos por eu ainda não ter ativado, tá? Mas é um arquétipo muito bom para trabalhar o empoderamento feminino e para ter isso, de você falar mesmo o que pensa e você realmente ajudar as mulheres, tá?
Ela também ativa muito forte a coragem, como eu disse, e estimula a coragem para desafiar normas e expectativas sociais que possam restringir o potencial pessoal. Tudo isso que eu falei aqui. Você não vai aceitar ver uma injustiça, tá? Você vai querer direitos iguais. Isso ativa muito forte, tá bom? Outra coisa que ativa é a libertação, né? Ela representa a libertação de amarras e restrições, incentivando a buscar a liberdade em várias áreas da vida, tá? Exemplo, você está passando por um relacionamento abusivo. Você não vai ficar nesse relacionamento abusivo. Ativa a Lilith. Ativa a Lilith que você vai encontrar o seu valor, o seu poder pessoal e vai sair dessa relação. E vai se libertar dessa relação que tá te amarrando, que tá te prendendo, que tá te diminuindo, tá bom? Lilith vai ser um poder para você. Até as sombras ela vai ser um poder para você, tá bom? Para você não aceitar passar por isso novamente. Então, para todo mundo que já viveu um relacionamento abusivo, para todo mundo que já sofreu abusos, tá? Sexualmente falando, Lilith vai te ajudar a recuperar o seu poder, o seu magnetismo, vai te ajudar a se fortalecer, tá? Você não vai ficar sofrendo muito por isso, você vai conseguir se fortalecer e seguir o seu caminho e ser livre. E agora você vai se abrir para receber outras coisas melhores na sua vida e não vai aceitar nunca mais passar por isso, tá bom? Lilith, ela é protetora das mulheres que já passaram por esses abusos, que já passaram por essas diminuições, tá? Por esse roubo do nosso poder. Ativar a Lilith vai ser muito poderoso para você. Então, por favor, se você sofreu, ativa que vai te ajudar sim. Você vai se empoderar muito, tá bom? Vai ter um empoderamento muito forte, tá? Vamos lá. Liberdade sexual. Incentiva a explorar a honra própria. Incentiva a explorar e honrar a própria sexualidade. Então você vai se explorar, você não vai ter medo de sentir prazer. Você não vai só querer dar prazer pro outro, mas você também sentir prazer. Assim como a Afrodite também ativa muito forte isso, né? A Afrodite ativa muito forte essa questão de você sentir prazer, de você ir em busca da sua própria sexualidade. Lilith também. E ela vai trazer também uma liberdade sexual sem tabu nenhum. Você fazer aí as suas coisas sem tabu nenhum, sem medo de ser julgada, vai ativar muito forte isso em você. Não vai ter medo de ser julgada, tá bom? De ser diminuída. E quem fazer isso, minha filha, vai sair da sua vida, tá? Então, Lilith é muito forte. Você é muito assim, abaixa a cabeça pra tudo. Tem vergonha do seu próprio corpo, tem vergonha de ser você mesma, nos momentos sexuais, tem vergonha de explorar, vergonha de fazer alguma coisa lá e o outro não gostar, Lilith vai te ajudar a ter essa liberdade maior, tá bom? Você vai começar a se empoderar, claro que vai precisar trabalhar sombras, trabalhar cartas, às vezes você vai vir muito forte tudo que te atrapalha, vai vir muito forte tudo que você tem vergonha de si mesmo, tudo que você se envergonha nesse momento, ou em outras áreas da sua vida, então vai vir muito forte, tudo que tá travando a sua vida pra você ser livre, tá? Primeiro é isso, gente, todo arquétipo é isso, ele vai te mostrar o que tá te travando, pra depois você ter essa liberdade, né? Essa liberdade sexual, essa liberdade de ser você mesma, de se impor, tá? Então pode ser que surjam situações assim, que as pessoas vão te diminuir, de relacionamentos que vão te diminuir, pra você trabalhar isso e não aceitar isso. Ao ativar Elite, você pode atrair um relacionamento abusivo, sim, para você dizer não. Não é isso que eu quero. E viver e começar a se libertar disso, tá bom? Então, acontece muito isso com a ativação de arquétipos assim também, tá bom? Então, veja se vai ser relevante para você, se você está preparada para ativar Lilith, tá? Eu sinto muito forte de ativar, não nesse momento que eu tô vivendo agora, mas eu vou ativar sim, em algum outro momento, para vivenciar e para ver como que esse arquétipo vai trabalhar na minha vida, tá bom? É um empoderamento muito forte. Lilith também tem a cobra. Ela está associada à cobra também, tá? Então, é tudo isso de você se reconstruir, de você trocar de pele, de você ter esse poder também de sedução muito forte. Lilith também tem esse poder de sedução muito forte, né? Ela é muito magnética também, muito bonita, então vai ativar muito essa questão de sedução, de poder pessoal. E a cobra, transformação, né? Trocar de pele para renascer mais bonita, mais sedutora. A cobra também é sedutora, é persuasiva, tá? Você vai ficar muito mais esperta, você vai ficar muito mais personalidade muito forte ao ativar Lilith com a cobra, tá bom? Vamos falar então sobre as sombras que Lilith pode trazer, tá bom? Todo arquétipo tem o seu lado luz e o seu lado sombra, tá bom? Então você precisa fazer o quê? Avaliar você. O que você tem de luz, o que você tem de sombra. E ver
você vai potencializar a sua luz, você vai potencializar mais a sua sombra, tá bom? E as sombras do arquétipo, não é o arquétipo que tem sombra, vai ser as sombras que vai ativar em nós, tá bom? Por tanto lado luz que esse arquétipo tem, de liberdade, de empoderamento, você precisa perceber e aprender com as sombras. As sombras é uma potência para você aprender, para você ver o que você tem aí que tem que mudar, entendeu? Então não é nem sombra, é uma coisa que você vai perceber em você que você vai ter que mudar para expandir, tá bom? Para mudar em você, para se reconstruir, tá bom? Então pode ativar rebeldia descontrolada. A energia de Lilith pode ser extremamente rebelde, assim como ela não aceitou ser menos do que Adão e saiu, né, daquilo que era uma norma para todo mundo, era uma norma e ela saiu disso, ela se libertou da norma, tá? E no seu lado sombra pode causar alguns desafios, tá bom? Então, rebeldia descontrolada, você pode ficar muito nessa coisa de ser muito rebelde, de não utilizar esse arquétipo em equilíbrio, tá bom? Ser rebelde em tudo, relacionamentos com os pais, na própria vida, sabe? Sempre querer fugir dos padrões, tá bom? O que pode ser uma luz para quem é muito preso e precisa se abrir, o que pode ser uma sombra para quem já é muito rebelde, para quem já tem muito isso de eu faço mesmo e eu sou livre mesmo, tá? Então cuidado com essa sombra descontrolada de Lilith, tá bom? Isolamento, tá? Lilith também pode representar a necessidade de independência a qualquer custo, o que pode levar a isolamento, a recusa em compromissos e relações significativas. Pode criar sentimentos de solidão, tá? Então por quê? Porque Lilith, ela tem uma liberdade muito forte, então pode ser que você não vai querer ficar num relacionamento por muito tempo. Se você ver qualquer coisinha ali da pessoa, você já vai querer sair desse relacionamento. Qualquer coisinha que a pessoa fizer e você sentir que a pessoa tá te diminuindo, você vai querer se livrar disso. Você não vai ficar, porque Lilith é muito empoderada, é uma mulher muito empoderada. Então você não vai querer ficar, tá? Então tem que colocar, se você já for muito assim, coloca outros arquétipos que vai equilibrar isso, tá bom? Como o lobo, que é um arquétipo de fidelidade, de amor, tá? Afrodite também, que é a deusa do amor, eu vou falar sobre a junção desses dois arquétipos, que vai ajudar a essa sombra não ficar tão grande, tá bom? Se você está em um relacionamento, pode ser que vai te trazer muitas questões a serem trabalhadas aí, tá bom? Você vai ficar se perguntando se essa pessoa não tá te diminuindo, se você não está sendo livre, tá? Então vai surgir muitas cartas assim. E você precisa ficar muito atenta para ver se você não está fazendo algo negativo, tá bom? Para ver se você não está exagerando nessa coisa de rebeldia. Então se avalie, se entregue ao arquétipo, se abra para esse arquétipo e perceba tudo de sombra que está surgindo para você trabalhar e expandir, tá bom? Não fica presa nas sombras também, tá? Então ativa outros arquétipos aí que pode te ajudar também a trabalhar essa questão, ok? Pode ativar também uma raiva não controlada, né? Lilith pode ser associada à raiva reprimida, que pode se manifestar de maneira destrutiva, tá? Então, ela tinha muito isso, né? De não aceitar menos do que eu merecia. E ela saiu daquele jardim que prendia ela, que colocava ela numa caixinha. Então, também pode ser que ela tenha ficado com raiva, porque não conseguiu resolver a situação, aí saiu com raiva, com liberdade, não aceitou isso e saiu. Então, pode ativar muito isso também, tá bom? Então, toma cuidado também com essa raiva reprimida. Tiver arquétipos que vai fazer você tirar isso de dentro de você, sabe? Expandir isso para fora e mandar para o Criador transformar em luz, tá bom? Então, como eu disse, é ótimo para quem sofreu abusos, para quem lidou com relacionamentos abusivos, tá? E para quem tem aí homens muito autoritários, que sempre atrai esse tipo de homem autoritários para a própria vida. Ele vai te ajudar a trabalhar tudo isso para você não aceitar mais isso na sua vida, tá bom? Então, se você sofreu abuso, se você sofreu tudo isso de negativo, ativa a Lilith, que vai ser uma luz para você. Eu espero muito que você tenha gostado desse conteúdo, desse arquétipo forte, potente, poderoso que é Lilith, tá bom? Eu já sou muito assim, então eu amo esse arquétipo, eu amo o poder que tem esse arquétipo de Lilith. É um arquétipo poderoso que eu tenho muito amor, mesmo não tendo ativado ainda, tá? É um arquétipo que, como eu disse, eu penso em ativar. E é poderoso demais, é potente demais. Esteja preparada, tá bom?
convido você a fazer parte do nosso desafio Afrodite. E as vagas já estão encerrando, é um desafio maravilhoso e potente também. E para você saber mais, vai estar tudo na descrição, as informações, tá bom? Se esse conteúdo foi relevante para você, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder nada. E a gente se vê então nos próximos conteúdos.